Fluxo de caixa. Pessoal, fluxo de caixa é uma representação que eu tenho do dinheiro que entra e sai, digamos assim, da minha conta, tá? Então, o fluxo de caixa é uma representação do dinheiro que entra e sai da minha conta. O fluxo de caixa, pessoal, ele é representado por um eixo horizontal e eixos verticais. Veja, fluxo de caixa, pessoal, ele representa a entrada e saída, né, de receitas e despesas. Aqui nós iremos usar o fluxo de caixa na matemática financeira, só que o fluxo de caixa, quando eu falo fluxo de caixa pensando em empresa, tá? Quando você fala qual o fluxo de caixa de uma empresa, é isso, o fluxo de caixa de uma empresa é entrada e saída de dinheiro, tá? Aqui no nosso exercício da matemática financeira, o fluxo de caixa ele é representado assim, ó. Eu vou ter uma linha horizontal, tá? Eu vou ter uma linha horizontal e eu vou ter linhas verticais, tá? Então, por exemplo, eu posso entender aqui que a minha linha vertical ela é entrada, tá? Então eu tenho aqui uma linha vertical, ela é entrada. E eu tenho aqui para baixo, ó, então no fluxo contrário, ó, as saídas do meu capital, ó. As saídas, as despesas que ocorreram, né, no meu caixa, digamos assim. Se no meio aqui do período aqui, ó, eu tivesse uma outra entrada, então eu teria que, por exemplo, aqui, ó, uma outra entrada, tá ok? Então, normalmente, o fluxo de caixa ele é representado de lado oposto, né? Do lado oposto a saída, a entrada é representada do lado oposto, tá? Agora, se as setas estão para cima ou para baixo, para nós aqui no exercício não vai fazer tanta diferença, tá? O importante aqui é nós termos em mente assim: se eu definir que a entrada é para cima, a saída é para baixo. Se eu definir que a entrada é para baixo, as saídas elas são para cima, tá ok? E também o fluxo de caixa ela depende muito de quem está observando quem está fazendo esse desenho, né? Por exemplo, se eu estou aqui olhando como um vendedor, por exemplo, ó, suponha que eu vendi, né, um vendedor, que o vendedor ele vendeu um produto. Então, por exemplo, ó, vendedor, suponha que ele vendeu um produto e então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suponha que esse produto ele vendeu por R$600 e vai receber, né, R$600. O produto custa R$600 à vista ou R$700 a prazo. Então, se o vendedor ele pode considerar o seguinte, ó, ele pode considerar o seguinte: teve uma saída de R$600. Eu vendi um produto que custava R$600, então teve uma saída de R$600 e teve aqui sete entradas de R$100, ó. Totalizando aqui 700, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aqui também é 100. Tá? Mas no final, isso daqui ele deu R$700.
Tá ok? Se eu olhar já pela ótica do comprador, deixa eu melhorar aqui, tá? Peraí, deixa eu melhorar aqui. Se eu olhar pela ótica do comprador, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o fluxo inverso. No comprador, seria o que o comprador? Ó, eu teria aqui a minha linha que indica o fluxo do tempo, tá ok? Então, o comprador, ele teve uma entrada de um produto de R$600, ó, teve uma entrada de um produto de R$600, só que ele pagou, ó, 7. E ele pagou 7 parcelas, né? 7 parcelas de R$600, tá? Então, o fluxo de caixa, ele depende muito, ó, ele depende muito do ponto de vista de quem está olhando, tá? Então, do vendedor, as setinhas para baixo significou entrada e do comprador significou saídas. Poderia ser o contrário? Poderia, não tem problema, tá? Depende do fluxo do ponto de vista. Então, o fluxo de caixa é isso. Esse fluxo de caixa aqui financeiro também tem a ver com o fluxo de caixa de empresas, tá? É o mesmo conceito. O fluxo de caixa numa empresa é o tanto que entra e o tanto que sai de dinheiro, tá? Bem, juros simples. Juros simples, pessoal, é um tipo de capitalização em que os juros, o rendimento que eu vou ter nessa minha capitalização, ela só vai ser incorporada ao meu capital no final da minha aplicação, tá? Então, juros simples. Juros simples, ela é um tipo de capitalização em que o meu montante, perdão, o meu juros que eu ganhei só vai ser incorporado ao capital no final da operação. Então, eu fiz um financiamento aí de R$100, perdão, de R$100 por 3 meses, tá? A um juros de 10% ao mês. Esse meu rendimento que eu vou ter só vai ser incorporado ao meu capital no final dos 3 meses. Mês a mês, o juros simples vai incidir sempre em cima do meu capital, tá? Então vamos lá, ó. Tá, ó, importante, ó, taxa e tempo sempre tem que estar no mesmo período. Se a taxa estiver em ano, o meu período tem que estar em ano. Se a taxa estiver em mês, o meu período de capitalização tem que estar em mês, tá ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui dos juros dos juros simples. Vamos lá. Ó, então suponha que eu tenho aqui um capital de R$100, não, de R$1.000, uma taxa. O I significa taxa, tá? 10% ao mês, 10% ao mês. Não vou fazer nenhuma operação
que eu vou precisar passar isso para valores decimais. E o meu período, que é meu N, então N é o tempo, vai ser de 3 meses. Então, ó, capital... Então tá. Supõe o seguinte, então vai, como é que funciona o juro simples? O juro simples, pessoal, ele funciona assim, ó. Então vou ter aqui, ó, o capital, a taxa, os juros, isso daí mesmo. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui o capital, então aqui eu vou ter meu capital, aqui eu vou ter minha taxa, aqui eu vou ter meus juros e aqui eu vou ter meu montante no período. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui mais uma aqui. E aqui eu vou chamar de período, tá ok? Vou chamar de período. Vou pôr um P aqui, tá? Só para... Então vai, um P aqui. Então vamos lá, período 1. Então um mês, tá? Então primeiro mês. Então lá, meu primeiro mês. Meu capital é de R$1.000, a uma taxa de 10%. Rendeu de juros para mim R$100, né? Se eu aplicar 10% em cima de 100, de 1.000, vai dar 10. Então, o meu montante no final do primeiro tempo, per período, vai ser o que? R$1.100. Acabou? Não, não acabou, porque são 3 meses. No segundo período, é agora que vem o detalhe do juro simples. O meu capital que eu vou usar não é o montante que eu peguei no período passado. É de R$100, perdão, R$1.000. A 10% vai me render R$100. E agora o meu montante no final do segundo período, ele vai ser o que? 1.100 mais os R$100. Então, 1.200. Então, veja, os juros, ó, era assim. Era como se os juros ele só incorpora ao capital no final do período. Então, se eu tivesse acumulado esses juros e no final aqui tivesse somado ao capital inicial, daria 1.200. E por fim, por fim, no terceiro período, de novo, o meu capital continua sendo 100. Perdão, continua sendo 1.000. E aqui eu vou ter o que, R$1.300, tá? Então, qual foi aqui os meus montantes aqui, de juros? Eu ganhei de juros R$300. E o meu montante final foi de quanto? R$1.300. Concorda que se eu pegasse esses juros aqui, e aplicasse ao meu capital, né, o capital que eu tinha aqui no início, tá? Então esse é o juro simples. E qual que é a fórmula do juro simples? A fórmula do juro simples é o que? Capital é igual, montante é igual a capital vezes 1 mais isso, vezes o N, Então primeiro eu faço aqui, nesse nosso exemplo, como é que seria? Seria assim, o meu montante é igual a 1 mais meu I é 10%. 10% é 0,1. Então
é importante quando eu for usar aqui os cálculos aqui na matemática financeira, eu transformar a porcentagem em decimal, tá ok? Vezes quem? Vezes 3. Fazendo essa operação aqui, ó, eu vou ter um montante no final de R$ 1.300, tá? Tá? Então essa é a fórmula do juros simples. Ó. Mas professor, juros simples, usa-se juros simples? Para que eu tenho que aprender juros simples? Usa-se. Juros simples é usado hoje sim. Juros simples, pessoal, ele é usado quando eu tenho, por exemplo, indenizações da justiça. Quando eu recebo alguma indenização, eu entro na justiça para receber uma indenização, e isso aí demora lá, sei lá, 3, 5, 10 anos para receber essa indenização. Quando eu ganho, né, então eu vou pegar os valores retroativos, desde quando eu entrei com a ação. Essa capitalização da justiça é feita via juros simples, não é juros compostos, tá? Juros simples. Tá? Então, juros simples é usado sim, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou fazer dois exemplos aqui para vocês. Que são, então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um empréstimo, o banco lhe concedeu um empréstimo de R$ 1.000, tá? Um empréstimo de R$ 1.000 que deverá ser pago em apenas uma vez no final de 5 meses. O gerente informa que a taxa de juros é de 1,5% ao mês, tá? E que a operação será realizada em juros simples, né? Então assim, qual é o valor que eu vou ter que pagar no final desse período? Então tá, como é que nós vamos fazer essa operação aqui, ó? Primeira coisa que eu tenho que olhar em qualquer operação, transação financeira, seja um financiamento, seja uma aplicação, eu tenho que olhar o seguinte: se a minha taxa, o tempo da taxa é o mesmo que o tempo do período de capitalização. É o mesmo, ó, eu tenho taxa ao mês e vou capitalizar por 5 meses. Então tá tudo certo. Então agora eu vou aplicar aqui a fórmula, né? A fórmula do juros simples é montante, que é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Então vamos lá. O nosso capital aqui vale quanto? Nosso capital aqui, ele vale 1.000. A nossa taxa aqui, ela vale 1,5% ao mês. Ou, que agora eu vou ter que usar, tá? Então vai ter que ser em valores decimais. Divido esse 1,5 por 100, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 0,15 aqui, né? 0,015 ao mês. E meu N, tá? O N é o período, vai ser de 5 meses. E eu quero saber o meu capital. Aí, pessoal, aqui não tem segredo, né? Então, capital vai ser vezes o 5, né? Isso daqui, se nós fizermos esta conta aqui, então nós temos lá então isso daqui vai dar ok? E um outro exemplo que eu quero passar para vocês
é isso daqui, ó. O rendimento de uma aplicação financeira após 139 dias a uma taxa de 1,% ao mês. Então veja, eu quero rendimento. Quando eu falo que eu quero rendimento, eu estou atrás de quem? Estou atrás dos juros, tá ok? Esse é meu rendimento, tá bom? Então eu quero saber quais foram os meus juros, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, o meu capital 3.589. Agora que tá, ó, a minha taxa ela tá expressa ao mês e o período de capitalização é ao dia. Pergunto a vocês, essa taxa aqui, ela é efetiva ou ela é nominal? Essa taxa é efetiva ou nominal? Ela é efetiva. Eu disse que seria 1,9 ao mês com capitalização diária. Não disse. Então é efetiva. Bem, eu vou ter que, de duas uma, ou eu vou ter que transformar 1,9, eu vou ter que transformar ao mês no equivalente ao dia, ou eu vou pegar 139 dias e converter isso para meses. Então, no caso aqui, pessoal, eu vou fazer o que? Vou converter, é mais fácil para mim. Normalmente é sempre mais fácil eu fazer o que? Normalmente, converter, ó, a taxa do mês por dia. Como é juros simples, vou fazer uma divisão simples. Então, como é que eu vou converter esse cara aqui, ó? Então, vamos lá. Vamos converter isso daqui. Ó. Como eu converto? Veja, se eu tenho uma taxa de 1,9 ao mês, o mês tem quantos dias? Na matemática financeira, um mês tem 30 dias. Se eu dividir isso por 30 dias, eu vou ter, então, eu vou ter o valor ao dia. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu já fazer uma conversãozinha aqui antes. Ó, olha aqui, 1,90% ao mês é a mesma coisa que 0,019, tá ok? É só dividir isso aqui por 100 que vai dar esse valor decimal aqui. Então, 0,019 dividido 0,019 dividido por 30, eu vou ter o que? Eu vou ter aqui um valor, vou ver se acabei aqui, né? O valor aqui é meio grande, então deixa eu vou ter aqui, ó, um valor de 0,0, tá? Então vou ter esse valor aqui, ó. Então a minha taxa ao dia, então este cara aqui é ao dia, tá? Então voltando aqui, a minha taxa vai ser o que? 0,0003 ao dia. O meu N vai ser 139 dias e o meu juros vai ser, não sei. Só reforçando, por que 30 aqui, ó? Porque na matemática financeira um mês tem 30 dias, assim como o ano tem 360 dias, tá ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai descobrir isso daí? Olha, eu vou transformar esse capital no montante e vou subtrair. Juros é montante menos capital.
Então, se eu aplicar a fórmula que capital, é que montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N, eu vou ter o quê? Que meu montante vai ser 3.589 vezes 1 mais 0,0003 vezes 139. Dessa forma, o montante vai ser o que? Então vamos lá. Então meu montante aqui foi de 3.904,95, tá? Bem, para eu descobrir o meu rendimento, é só eu fazer o que? É só eu falar que juros vai ser o que? Montante menos capital. Então eu vou ter que 3.904,04 menos 3.589 é igual a 315,95, é igual a tá? Então esse foi o meu rendimento dessa minha aplicação, tá ok? Bem, juros compostos, a gente se vê